Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí em casa, né? Essa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os conteúdos que nós tivemos no segundo bimestre. Então, nós vamos fazer uma retomada sobre substâncias, misturas e métodos de separação de misturas, ok? Então, essa aula é para todos vocês que estão online, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp. Vocês sabem que pode me chamar, tá bom? Então, o objetivo dessa aula é retomar o conteúdo do segundo bimestre, abordando os conteúdos do capítulo 3, lá do livro didático de vocês. Vocês têm o livro didático, né, o Vivar, e lá no capítulo 3 tem todo o conteúdo de substâncias e misturas e também do processo de separação de misturas, que foi o conteúdo que nós estudamos. E esse conteúdo, pessoal, é o conteúdo também que vai ser abordado na prova de bloco de vocês, essa primeira prova agora, tá? Então, eu aconselho que vocês vejam o vídeo com muito cuidado, revejam. No final do vídeo e lá também no PDF que eu vou mandar para vocês, tem 2 exercícios bem tranquilinhos sobre substâncias e sobre processo de separação de misturas para vocês realizar e deixar no caderno. Esse primeiro exercício agora, nesse primeiro momento, não vai precisar postar no GPA, só a partir da próxima semana, ok? Então, uma das primeiras coisas que vocês precisam ficar bem ciente, né, nesse conteúdo, é que vocês precisam saber diferenciar elemento químico, substância e mistura. Lembra que eu falei para vocês? Dá uma olhadinha na tabela periódica para vocês conhecer ali no geral qual é o símbolo dos elementos. Porque para vocês saber diferenciar, vocês precisam conhecer os elementos da tabela periódica, porque conhecendo os elementos fica mais fácil para identificar substância e mistura, porque todos eles partem do elemento químico, beleza? Então, vamos lá, olha, os elementos químicos, eles estão presentes na tabela periódica, todos esses elementos que foram encontrados na natureza ou foram obtidos através de algum experimento no laboratório, eles constam lá na tabela periódica. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, olha, o Cl, que é o cloro, ele tá lá na tabela periódica. Então, às vezes, vai existir elemento que tem uma letra e vai existir elemento químico que tem 2 letras. Então, é bom vocês dar uma observada. Então, tem o cloro como exemplo, o C, que é o carbono, o O, que é o oxigênio, o I, que é o iodo, e o Na, que é o sódio. Beleza? Elemento químico é basicamente isso. É só o que tá lá na tabela periódica mesmo. E agora, o que são as substâncias? Lembram que eu conversei com vocês muito sobre isso, pedi exercício, nós conversamos na aula para vocês aprenderem a diferenciar? Substância, ela é composta por 2 elementos, quando tem a união de 2 elementos, beleza? E as substâncias, ela pode ser dividida em 2. Ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Na verdade, ela tem 3, né? Simples, composta ou pura. Então, vamos lá. A substância simples, como que ela é? É quando tem 2 elementos ligados iguais. Então, se você tem 2 elementos iguais, ele é considerado uma substância simples. Não confundam substância simples com elemento. Vocês estão vendo que aqui esse número tem um índice? Esse O2 tem um índice aqui, tem o 2, então esse 2 já identifica que ele é uma substância, tá? Não confunda com elemento. Se fosse o elemento, ele estaria só o Ozinho aqui sozinho, tá bom? Tem também o H2, tem também o N2. Todos essas substâncias aqui são gases. Geralmente, essas substâncias simples são gases, geralmente, não é sempre, tá bom? Então, tem também a substância composta. O que é a substância composta? Ela é composta por 2 elementos diferentes. Aqui, nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo, é o HCl, o hidrogênio ligado no cloro. Então, é o ácido clorídrico, né? Então, isso é uma substância composta. Tem o NaCl, que é o sal de cozinha, que vocês é o mais utilizado como exemplo, porque é um exemplo que vocês conhecem, tem em casa.
que é o cloreto de sódio, e o ácido bromídrico, que é o HBr, é o hidrogênio e o bromo, beleza? Isso são as substâncias compostas, e tem inúmeras substâncias compostas, né? Se a gente for anotar, a gente nem consegue anotar todas. Então, assim, só para vocês identificarem mesmo. Lembre-se, de novo, substância simples, ligado, dois átomos iguais, fazendo ligação. Pode ser 3? Pode. No caso aqui, ó, tem o ozônio, né, que é o O3. Então, o ozônio, que é o O3. Então, tem ele também, pode ser 3, pode estar ligado 3 átomos, mas é o mesmo elemento químico, tá vendo? Mas é considerado uma substância composta, quando é composto por 2 elementos diferentes. E pura, o que é uma substância pura? É aquela que é encontrada na natureza de forma pura ou ela é obtida no laboratório para se tornar uma substância pura. Lembrem-se, eu coloquei aqui um exemplo, a água destilada. A água destilada, ela passa por uma purificação. Vocês vão ver lá na frente como que é feito, né? Que a gente estudou o método de separação. Porque a água, ela contém sais minerais, contém inúmeras outras coisas presentes nela. Então, não acha que a água que você bebe na sua casa, que você filtra, ela não fica pura. Teve um exercício que eu dei pra vocês, que eu falei pra vocês, se a gente filtrar a água lá na nossa casa, se nós filtrarmos a água, ela vai ficar pura? Não, ela não vai ficar pura, ela vai ficar limpa, é diferente. Então, a água destilada, ela é pura, porque ela tira todos os sais, ela fica o mais pura possível, beleza? Entenderam a diferença? Voltem lá no PDF que eu vou mandar para vocês, tem alguns vídeos auxiliares, complementares para ajudar vocês, tá? A fixar esse conteúdo, mas é bem tranquilinha essa primeira parte. Vamos lá, mistura. O que é uma mistura? É a mistura de duas substâncias. Então, nós já aprendemos que o elemento, ele pode ser... o elemento é só aquele que consta lá na tabela periódica, ele é único, separado, isolado. A substância é composta por 2 ou mais elementos, e tem a simples e a composta. A simples é ligada no mesmo, tem os mesmos átomos ligados iguais, 2 ou mais, né? E a composta são ligados por 2 ou mais átomos diferentes, elementos diferentes. E tem a substância pura, que ela é encontrada pura ou ela é feita puramente no laboratório. E a substância, ela é a mistura, ela é a união de duas substâncias. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Você pega a água, que é o H2O. Você pega o H2O com o sal de cozinha. Você consegue fazer essa mistura aí na sua casa, né? NaCl. Você pega... Nossa, ficou ruim. Peraí, deixa eu apagar aqui. Você pega a água e adiciona sal de cozinha. Só para vocês conseguirem identificar melhor, quando vocês pegarem um exercício, para vocês saber se o exercício está falando de mistura ou de substância, vocês vão ver a palavra adicionar. Sempre que lá você ouvir a palavra adicionar, significa que está falando de mistura. Porque, por exemplo, eu pego 500 ml de água, que é o H2O, e adiciono é o sinalzinho de mais, né? Adiciono NaCl. Ou adiciono álcool, ou adiciono ácido acético, que é vinagre. Então, sempre vai formar uma mistura com 2 ou mais substâncias, tá vendo? Por que é substância? Porque aqui tem 2 elementos diferentes, ó. Nesse caso aqui, diferente, né? Tem aqui, no caso da água, tá ligado a 2 hidrogênio mais o oxigênio. Então, aqui é considerado substância, os 2, né? Então, por isso que é formado a mistura. Então, lembre-se do detalhe, sempre que vocês verem um exercício
tinha 500 ml de água, adicionou-se NaCl. Então, você já de cara já percebe que é uma mistura, não é substância, beleza? Em uma mistura existem componentes e fases. Isso vocês confundiram muito nas provas que nós fizemos do segundo bimestre. O que é componente, o que é fase? O componente, essa informação, é aquilo que compõe a mistura. Se eu colocar em um recipiente água, areia e gelo, eu vou ter uma mistura heterogênea, não é? Só porque eu vou ter quantos componentes nessa mistura? Eu coloquei água, areia e gelo. A areia, ela vai ficar separada, então ela já dá para ver uma fase, né? O gelo eu consigo ver também outra fase. E a água eu consigo ver, a água líquida eu consigo ver outra fase. Então eu consigo ver 3 fases. Mas eu tenho 3 componentes? Não, eu não tenho 3 componentes. E isso foi o que vocês confundiram. Eu tenho 2 componentes. Por quê? Porque a água só está em estado físico diferente. Beleza? Então, a água está no estado sólido, que é o gelo, e o estado líquido. Então, eu tenho a água no estado líquido e sólido, então eu só tenho um, que é a água. E tenho a areia. Então, eu tenho 2 componentes, 2 substâncias que fazem parte daquela mistura, beleza? E fase é o aspecto visível mesmo, é aquilo que eu vejo, beleza? Fase é o que eu estou vendo. Então, na mistura homogênea, ela apresenta só uma fase, porque você não consegue identificar quais elementos, se você misturar água com sal, por exemplo, você não consegue enxergar o sal dentro da água. Você consegue enxergar só uma fase. Então, isso significa que é uma mistura homogênea. Ela pode ser formada por 2 ou mais componentes? Pode. Então, não significa que para ser homogênea tem que ter só um componente. Ela pode ter 2, 3, 4 e ficar com o aspecto de uma fase só, beleza? E as heterogêneas, elas apresentam 2 ou mais fases, que pode ser composta também por 2 ou mais componentes. Então, a diferença da heterogênea e da homogênea é na quantidade de fases, beleza? Então, na heterogênea, você vai conseguir enxergar mais que 2 fases. E na homogênea, você só consegue enxergar uma. Beleza? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de separação de mistura. Lembram? Os processos que nós estudamos? Lá nas misturas, há um tempo, assim, né? Há muitos anos atrás era impossível, por exemplo, eu separar uma água do sal, ou levava muito, muito tempo para isso. Por quê? Porque não tinha ainda técnicas, né, tão evoluídas como hoje. Então, hoje a gente pode fazer técnicas mais evoluídas que nos ajuda a chegar em resultados mais rápidos, né? Mas nós vamos começar por uns métodos mais simples, e até são os que usamos em casa, né? Vamos começar pela peneiração. O que é a peneiração? É peneirar, né? Separar sólidos com diferente diâmetro, vamos dizer assim, né? Com diferente tamanho dos grãos, por exemplo. Se eu colocar aqui nessa peneira, que é o nosso exemplo aqui, um pouquinho de areia, os grãos que são maiores, eles vão ficar retidos na peneira, e os grãos que são os grãos maiores vão ficar retidos na peneira e os grãos menores vai passar. Usa-se muito em materiais de construção para você fazer o teste de granulometria, né? Então, existe ali várias peneirinhas, desde a maior, que tem o maior diâmetro, até a que tem menor. Então, você pega lá
Você retirou lá do solo uma quantidade de areia, só porque você quer saber qual que é fina, qual que é grossa, qual que é média. Então, eles jogam lá na peneira que é por granulometria e ela vai descer. Vai ficar retida a que tem maior grão, vai descer ali que tem médio, vai descer a que tem fina, até descer ali aquela que parece uma argila. Entendeu? Então, a peneiração é muito importante. Parece assim meio bobinho, né? Mas não é. É muito importante em laboratório saber esse método, utilizar esse método. E essa peneiração ela é utilizada para sólidos, tá? Para separação de sólidos. Destilação simples, pessoal, é uma que a gente tocou muito no ponto, assim, que é uma que tem muitos detalhes, né, para vocês saberem. Então, a destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas, através de seus pontos de ebulição. A destilação simples, ela separa misturas homogêneas, beleza? Você misturou lá a água e o sal. Como que eu separo essa água e o sal? Se eu quiser esperar ali uma semana, deixar ele evaporando, que também é um método de separação, ele vai evaporar a água e vai ficar o sal, mas isso vai levar muito tempo. Então, como que é feito o processo aqui, né? Com esse esqueminha aqui. Então, nós colocamos aqui um balão de destilação, né? E aqui embaixo o bico de Bunsen. O que é o bico de Bunsen? É um foguinho que tem aqui bem no pezinho do balão. Então, você coloca a mistura aqui dentro desse balão de destilação, bem aqui. E você coloca um termômetro. Por quê? Porque quando ele atingir o ponto de ebulição, a água que vai atingir o ponto primeiro, ela vai passar pelo condensador. E como que funciona aqui no condensador? A água, ela vem em forma de vapor, né? Ela não tá evaporando aqui quando coloca o foguinho. Então, ela vem aqui pro condensador em forma de vapor. Só porque a função do condensador é condensar, transformar essa água que estava em vapor, transformar ela em estado líquido de novo. Então, esse vapor, ele sempre tá ligado numa torneirinha. Aqui não tá o desenho da torneirinha, mas ele sempre fica no esqueminha ligado numa torneirinha pra ele sempre ficar resfriado. Ele não pode aquecer, porque quando o vapor passar, ele vai resfriar esse vapor e ele vai descer aqui nesse outro lado aqui desse balão. E aí vai recolher essa água. Então, eu falei com os colegas de vocês na outra aula. Um colega perguntou: professora, mas será que realmente não vai passar com nenhum gostinho de sal? Não, ela destila e fica praticamente 100%, né? Pura. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Já viu quando vocês fazem arroz lá na sua casa? Que você mistura lá o arroz, o tempero e coloca água? Tá tudo misturado. Quando você experimenta aquela aguinha do arroz ali, ela tá salgadinha, não tá? Mas quando você tampa e espera a água evaporar para o arroz secar, se você experimentar, ela vai formar uma aguinha ali na tampa. Se você experimentar aquela água, ela tá completamente sem o gosto sal. Parece que a água tá pura de novo. Façam esse teste em casa, depois me conta se deu certo. Então, vocês vão perceber que não tem um gosto. Então, só se tiver espirrado sal na tampa, né? Aí vai ter um salzinho. Mas se não tiver, pode colocar uma tampa limpa para fazer o teste. Depois que mexer ali, né? Coloca uma tampa limpa, vocês vão ver que a água tá completamente sem o gosto do sal. Isso é um processo de destilação amador, né? Que vocês podem perceber em casa. Então, é o mesmo processo que acontece aqui. O sal vai ficar retido aqui nesse primeiro balão e a água vai ser recolhida nesse outro lado depois que passar pelo condensador, por esse processo. Beleza? Filtração é um processo muito simples, mas muito utilizado no laboratório. A filtração é um método de separação de mistura heterogênea, porque ela separa o sólido do líquido.
Então, lá no laboratório, a gente utiliza filtração comum e filtração a vácuo. A filtração comum é simplesmente você colocar um Illimar, né? Essa vidraria aqui de baixo. Você coloca um Illimar, coloca um funil, um papel filtro, né? Um filtro, e você pode até fazer umas dobrinhas no papel para ele ter maior precisão ali na hora de filtrar. Você pode usar um bastão de vidro para ir mexendo na mistura, né? Para passar mais rápido. E aqui tá o becker com a mistura. Então, a gente só vira aqui esse potinho no filtro e ele vai filtrar, vai separar o sólido do líquido. Qual que é a diferença da filtração simples e a filtração a vácuo? É que a filtração a vácuo, ela tem esse quitaçato aqui. E ela tem uma mangueira aqui, que aqui tem uma trompa de água, e ela vai fazer com que sugue esse líquido que tá aqui, nesse quitaçato. Então, tá vendo que ele tem uns furinhos? Ele tem uns furinhos aqui, é como se fosse o filtro, né? Só porque ele chama funil de Becker. E ele vai colocar um papel filtro, só porque esse não coloca dobrinha, coloca só ele redondinho mesmo lá no funil. Aí você coloca a mistura e quando você colocar, você liga ele. Aí ele vai sugar. Por isso que chama a vácuo. Ele suga para ter uma maior precisão na filtração, para sugar o máximo possível de líquido e também o processo é mais rápido. Você já viu na sua casa que quando você coloca lá o filtro de café, às vezes fica demorando? Então, é a mesma forma. Na filtração a vácuo seria bem rapidinho. Dissolução, pessoal, o que é a dissolução? O objetivo principal é dissolver o componente. Se você tem uma mistura de areia e sal, como que eu separo essa areia do sal? Então, eu vou diluir com água, né? O que é o certo? Eu acrescento água nessa mistura de areia e sal, aí vai ficar o sal homogeneizado ali, né, com a água, e a areia, que é mais densa, vai ficar no fundo. Então, eu posso filtrar, eu deixo em repouso, né, a areia foi pro fundo, vou filtrar, aí eu faço o processo de decantação, que é tirar o líquido do sólido. Depois, como que eu faço para tirar? Aqui no caso do exemplo é açúcar, né? Então, como que eu faço para separar açúcar da água? O método de destilação, né? Aqui no caso ele ainda não deu o método de destilação, porque só fez decantação porque queria, o objetivo aqui era separar a areia do açúcar. Então, eu adicionei a água para diluir o açúcar e fiz a sifonação, que é simplesmente sugar aqui a água da areia. Ou eu posso decantar, que é virar o potinho no outro potinho, ou sugar ele, que a areia vai ficar lá no fundo. Beleza? Então, esse é o método de dissolução. Um exercício aqui bem rapidinho para a gente fixar, que o nosso tempo já está acabando. Observe a representação dos sistemas 1, 2, 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, esse exercício ele quer que você fale qual é o número de fases presente em cada sistema. No sistema 1, temos aqui água, areia e óleo. Qual é o aspecto visual? Quantos componentes vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo 3, não é? Então, significa que tem 3 fases. Ixi, apagou. Tem 3 fases. Eu só vou colocar um número aqui para ver se ajuda. Tem 3 fases. Só vou anotar o número 3, tá? Aí você escreve aí, 3 fases. No número 2, eu tenho água em vapor, que é como se fosse um efervescente aqui, né? Que ele formou um gásinho. E gelo. Eu tenho quantas fases? 3 também. Mas eu tenho quantos componentes? Só uma, que é só a água, no caso, né? Mas eu tô vendo quantas fases? 3, porque eu tô vendo o vapor e tô vendo também o sólido e o líquido, beleza? Aqui eu tenho um pedacinho de algum metal aqui no fundo, a água,
o gelo e o óleo. Gente, aqui não é areia, tá? É gelo. Tô vendo água, gelo, óleo. Eu tenho quantas fases? Uma, que é a pedrinha, duas, que é a água, e três, que é o óleo, e quatro, que é o gelo. Então, aqui eu tenho 4 fases, beleza? Quantos componentes eu tenho aqui? No caso aqui, eu também tenho 4. Não, aqui eu tenho 3, porque eu tenho água no estado sólido, água no estado líquido, então é 1. O metalzinho aqui no fundo, 2. E o óleo, 3. Então, eu tenho 3 componentes e 4 fases, porque o exercício só quer que você me fala quais são as fases, quantas são as fases. Tranquilo? Vamos lá para o exercício número 2. Esse aqui é sobre separação de misturas. Olha, com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene. Querosene, pessoal, querosene é um derivado do petróleo, né? Então, eu vou misturar ali o querosene, a areia, e são vistas claramente 3 fases. E o açúcar, peraí, querosene, areia e açúcar. Então, tá falando que eu estou vendo 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é... Então, como eu separaria a querosene mais a areia mais esse açúcar? Então, tá falando que a solução é aquosa. Quando fala que a solução é aquosa, significa que ela está diluída em água, tá bom? Se ela está diluída em água, então esse açúcar, ele é solúvel em água. Então, eu estou enxergando uma fase, né? Então, eu tô ali com a água e o açúcar. Aí, eu adiciono querosene. Querosene não se mistura em água, porque ele é um derivado do petróleo. Então, a densidade dele é menor. Ele não se mistura na água. Então, já virou 2 fases. E depois eu misturo a areia. Então, já virou 3 fases. Como que eu separo isso aqui, hein? Então, eu posso primeiramente fazer uma filtração, porque eu vou tirar a água misturada com açúcar, né? Eu posso fazer a filtração. Depois que eu fiz a filtração, eu tirei, veio junto a água, o açúcar e o querosene, não foi? Depois que eu fiz isso aí, eu posso fazer o processo de decantação para separar a água do querosene. Aí vai ficar água, açúcar só, né? Porque eu separei aqui a água com açúcar e o querosene. Sobrou o quê? A areia no primeiro recipiente. Depois, no outro recipiente tem açúcar, água e querosene. O que eu vou fazer? Eu vou esperar decantar. O que tem maior densidade vai descer e o que tem menor vai subir. E a gente sabe que o querosene, ele é como se fosse um óleo, então ele tem menor densidade, ele vai ficar suspenso. Então, a gente pode fazer um método de decantação. Lembra que o decantador, ele fica assim, na pontinha para baixo e o menos denso desce? É só abrir a torneirinha e vai descendo a água com o açúcar. E, por fim, a gente vai ter que separar, desceu a água, ficou o querosene, a gente vai ter que separar a água do açúcar, que a gente usa destilação simples. Então, aqui seria a letra A. Beleza? Então, assim, eu aconselho vocês, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso último slide. Foi uma retomada, assim, do conteúdo geral. E esses serão os conteúdos que cairão na prova, beleza? De bloco. Qualquer dúvida pode falar comigo. E eu aconselho vocês, aliás, eu preciso que vocês copiem esse exercício 1 e 2 no caderno de vocês, para vocês terem esse conteúdo para estudar para a prova. E ainda mais, eu peço que vocês leiam esse slide várias vezes, ouçam, assistam os vídeos, para que vocês consigam assimilar o conteúdo e sair bem na prova. Lembrando que a prova será presencial, tá? Então, não deixe de estudar, porque senão vocês vão ficar prejudicados, beleza? Agradeço demais, tá? Vocês. Abraço a todos. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição, tá? E não fiquem com dúvida. Perguntem.
ok? Muito obrigada e até a próxima aula!